Agora deu certo. Então, o nosso sermão dessa noite, né? Lembrando os irmãos que a gente tem muita palavra todos os dias e, basicamente, dá mais palavra, né? Já está bem cheio. Então, nesta noite gostaria de passar algumas informações que a gente está passando para os irmãos, incentivar para que a gente possa realmente ter uma ótima semana centralizada nos Dias dos Pais. Lembrando aos irmãos, né, mais uma vez, e olhando o informativo semanal, mesmo que é em espanhol, vocês puderam ver, né, a verdadeira fazendo o sermão no Japão, mais ou menos para 10 mil pessoas, e ela mais uma vez exortando a sua vida abençoada, né, que somos nós que temos a responsabilidade de mostrar aos nossos pais, os pais celestiais, para todas as pessoas que não conhecem, as pessoas que realmente estão dispersas, não estão realmente conseguindo entender realmente que chegou a época, né, dos pais na Terra, e as pessoas não conseguem perceber isso. Mais para frente eu irei falar mais sobre essa parte. O slide não está mudando. Então, né, lembrando mais uma vez, né, nós estamos na campanha de 100 dias de testemunho. Dia 14 que passou, agora de abril, então completou 50 dias. Nossa campanha de testemunho foi, junto com a verdadeira mãe, determinou iniciasse essa campanha de testemunho. Então, nessa campanha de 100 dias, todas as famílias abençoadas, né, todos nós membros, podemos conseguir 43 filhos espirituais. Então, eu creio que todos vocês que estão participando desse sermão de hoje, tenho certeza, né, que todos vocês são líderes de grupo, líderes de família. Então, nesses 100 dias, todos nós devemos esforçar ao máximo, dar o melhor de nós para os nossos espirituais. Essa campanha que é centralizada nas palavras também nessa campanha, né, para o nosso segundo registro de outubro. Então, o número meta do Brasil é de 500 famílias para o registro. Então, nossa responsabilidade é basicamente registrada no Tchombo. Melhorou o som? Acho que sim, não sei. Sim, melhorou, agora melhor. Ah, tá. Desculpa, né? Então, a nossa meta do Brasil é 100 famílias. A gente tá fazendo sermão e muitas vezes a gente não consegue, né, perceber o que está acontecendo. Obrigado aos irmãos. Então, a meta do Brasil é 500 famílias. E temos aqui, né, a nossa meta da Bahia, que o pastor Anísio colocou, é de 21 famílias. Então, nós temos que esforçar ao máximo, né, de nós conseguirmos. Também, né, para completar, né, essa parte de libertação de antepassados, né, que é quando tem seminário. Então, vai ter libertação dia 18 de abril, em alguma parte da América do Sul. Também dia 23 de maio, provavelmente vai ter libertação aqui no Brasil. Então, deveria todas as famílias completar a libertação nestas duas datas, chegar até 430, para que a gente pudesse, logo depois, dar a benção, porque aí precisa de 100 dias para que você possa dar a benção, quando chega aos 430. Então, muitas famílias completam a libertação, às vezes, de 210 gerações, e não solicita a libertação até 430. Então, a gente tem que lembrar, na hora que completar os 210, naquela mesma ficha, você já faz a solicitação para chegar aos 430 também de libertação. Então, teríamos que ser, pelo menos até dia 18 de abril,
ou 23 de maio, no máximo até o dia 23 de maio, para que depois de 100 dias possa dar a bênção. Então, o presidente está, na semana ele fez reunião, e ele mostrou esse slide, né, falando que até o dia 23 de maio nós atingíssemos a libertação completa, até 430. Então, se a gente pode mais para frente, a gente pode dar mais ênfase. Mas o que eu queria dar ênfase também é nessa parte vermelha, né, que vocês estão vendo no slide. As grandes obras, no caso, no português, seria grandes obras do dia 30 de abril. Né? A meta do Brasil é de 1.200 pessoas para se inscrever. Então, agora, no caso, né, nós podemos fazer a oferta em real, e nós iremos transferir para São Paulo. Então, eu sei que tem muitas famílias, muitas pessoas que já, casas aqui de Brumado, que estão participando do sermão, que já fez a sua inscrição e já até pagou, né? Mas o que a gente pode dar o relatório para São Paulo, somente aqueles que já entregaram o dinheiro. E a meta do estado da Bahia é de 50 pessoas, foi colocado pela sede. Então, se a gente tem que dar ênfase, porque se a gente conseguir mais um, já é muito importante. E o que eu queria dar ênfase também, nesse momento, é que, no caso, nesse período realmente de grandes obras do Chambô, então o fogo espiritual é muito mais forte. Então, a libertação, que é com os verdadeiros pais diretamente, na Coreia, essa libertação que se abre dessa vez na Coreia, o fogo é muito grande, é diferente do fogo espiritual que se abre no Brasil, quando tem a libertação aqui no Brasil, o seminário aqui no Brasil. Então, o fogo espiritual que se abre na Coreia é muito maior. Então, a libertação nossa, quando a gente faz essa libertação individual, então liberta muito mais espírito. E eu gostaria de explicar também e dar ênfase que até você fazer a inscrição e você pagar a taxa, então vai ter muito ataque de maus espíritos. E esse ataque de maus espíritos a gente não percebe. E também a gente não percebe muito fortemente, já falei na última semana, na última vez que eu falei, eu expliquei que os maus espíritos a gente não sente uma vez só que a gente faz libertação. A mudança que a gente vai perceber é quando a gente fizer várias vezes. Então, o que vocês devem perceber, aquelas pessoas que estão preparando para fazer a inscrição, é que a gente vai ter ataques de muito maus espíritos. Espíritos grandes que estão grudados aqui no pescoço, aqui atrás. Então, o presidente Coit explicou que tem um macacão bem grande aqui nas nossas costas, e ele está sentado ali. E ele não deixa a gente fazer a inscrição, mesmo que ele seja libertado. Esse espírito mau, ele vai causar muitos problemas na nossa vida familiar, relacionamento com os nossos filhos, com os nossos irmãos e mesmo com o cônjuge. Então, eu com a Rosana, muitas vezes, quando eu tinha seminário antigamente, contando um pouquinho da minha experiência, então, quando chegava a época de seminário, que eu percebia, né, que tinha que fazer libertação, muitas das vezes ocorria discussões entre nós do casal, porque eu sentia que tinha que nós fazer libertação de um número maior de espíritos, mas como ela não sentia muita necessidade, ou talvez ela não tinha condição, então eu cobrava ela, mas como ela não trabalhava, ela não tinha dinheiro. Assim, dinheiro dela, assim, que ela poderia conseguir. Eu pedia para ela pedir para os seus irmãos no Peru. Claro, né? Eles ainda não entendiam também. Então, geralmente, ela não conseguia esse dinheiro com as pessoas do Peru, com a mãe, com os irmãos. Então, a maioria das vezes não conseguia. Então, perceba que essa data de libertação de antepassados é uma data que o mundo espiritual está muito envolvido, o mundo espiritual está muito ativo. Mas, muitas das vezes, o mundo espiritual pode atrapalhar. O que vocês devem perceber que o mundo espiritual vai atrapalhar.
Às vezes você pode até ter o dinheiro para fazer a libertação do antepassado. E ele está necessitando muito. Você tem aquela quantia, aquela oferta de dinheiro. E acaba que, como você recebe muitos ataques do mundo espiritual mal, você não consegue realmente participar. Passa-se a data e você não consegue participar daquela coisa muito importante que deveria participar. Então, nesse período, vocês devem perceber, vocês têm que ter a sensibilidade, cada um de vocês tem que ter a sensibilidade que o mundo espiritual, os maus espíritos, aqueles espíritos ainda que não estão libertados, esses causarão muito problema. E vocês devem perceber também, a outra coisa que eu quero falar é que neste período de tempo que as grandes obras na Coreia com a verdadeira mãe, que chama Grandes Obras de Chonbo, diretamente com a Coreia, o fogo espiritual para libertar esses espíritos é muito maior. Então, quem está participando, muitas das vezes, está percebendo alguma mudança. Já quem não participa, muitas das vezes, pode ser que não acredite que vai acontecer a mudança no casal. Eu estou falando aqui porque eu tenho convicção que o que ocorreu, a mudança que ocorreu no meu relacionamento com a Rosana e com as crianças, melhorou muito depois que eu fiz muita libertação. Eu participei de muitos seminários. Então, eu participei a primeira vez em 99. E de 99 até agora, eu creio que já participei de uns 8 seminários. Mas só agora eu estou percebendo a mudança grandiosa que está ocorrendo no relacionamento com as pessoas, que é o relacionamento em casa. Então, participar dessas grandes obras, que é dia 30 de abril, diretamente com a Coreia, diretamente com a verdadeira mãe, é algo muito precioso. Nós, realmente, antes de você experimentar algum milagre na sua vida, você não vai saber que aquilo vai mudar realmente. Somente depois que você participa de vários, é que você vai perceber a mudança. Então, a verdadeira mãe está nos falando que a gente deve participar pelo menos 4 vezes por ano nas grandes obras do Chonbo. Por que a verdadeira mãe está falando isso? Porque ela vê e sabe a mudança que vai ocorrer nas pessoas. Então, mesmo que não venham muitas palavras da verdadeira mãe, mas se tem uma palavra dela que está nos falando para participar, então todos nós devemos unir com a palavra da verdadeira mãe. Uma coisa difícil para nós, pessoas decaídas, realmente que não encarnou ainda a palavra de Deus, é nós conseguir unificar com aquela palavra, que aquela palavra se torne algo vivo, que você possa viver na sua vida. Então, todos nós devemos perceber que quando a verdadeira mãe dá alguma palavra, que ela está dando alguma direção, é o momento que a gente deve participar junto, que a gente deve realmente unificar com a palavra da verdadeira mãe. E agora nós temos a chance de até amanhã, dia 18 de abril, até amanhã nós temos para fazer a nossa inscrição aí. Então, foi aberto até o período de amanhã e até terça-feira para entregar a oferta em dia. Perceba que eu falo somente $25, porque o benefício que a gente vai conseguir é muito grande. Então, a nossa felicidade, por exemplo, dá mais um exemplo aqui, que a gente, por exemplo, quando a gente come uma comida muito gostosa, a gente sente muito prazer, mas aquele prazer é momentâneo, daí 6 horas depois, daqui 5 horas depois, você necessita outra vez. Ou quando você come um sorvete, você sente um certo prazer. Só que o prazer espiritual que vocês vão experimentar, a mudança que você vai experimentar com o relacionamento com as outras pessoas, será uma coisa que vai durar eternamente, que não vai durar somente um período de tempo. Quando você tira aquele macacão que está, aquele espírito grandão que está nas suas costas, o que você vai experimentar vai durar eternamente, não vai durar um período de tempo curto. O que a gente gasta nas coisas que a gente gosta no dia a dia é muito maior do que
aquele valor que a gente poderia ofertar para a libertação desses espíritos maus. Então, eu estou dando ênfase mais uma vez, eu já falei a semana passada sobre esse assunto, mas estou voltando a falar porque foi nos enfatizado muito que a gente deveria participar junto com a verdadeira mãe nas grandes obras. Então, também, aqui nesse slide está falando sobre a herança, né, do Chom Chin Won. Então, todas as igrejas do Brasil irão participar, né? E a condição que a gente deve fazer, o Johnson, que cada igreja deve fazer, é a união e participação do maior número de membros nessa união. Então, nós da igreja de Brumado, nós vamos receber o Chom Chin Won. Então, a condição necessária seria a nossa unidade dos membros. Não quer dizer que você vai fazer sem veneração, fazer 40 minutos de oração, mas você está unificado junto, né, nesse desejo de receber o Chom Chin Won. E ainda quando nós tivermos o Chom Chin Won, essa sala especial, que é a ligação com o mundo espiritual, todos mesmo poderão vir fazer oração aqui. E também, a outra condição para nós receber o Chom Chin Won seria a participação nas grandes obras do Chombo. Então, seria esses dois Johnson que a gente necessitaria para receber o Chom Chin Won. Então, as pessoas que, por exemplo, que vão fazer o seminário, que vão participar dia 30 nas grandes obras, então a sede está nos dizendo que na circular que chegou é a seguinte: não é obrigatório que a gente faça a carta de desejo, mas para você fazer o ANSU, para ter no corpo, nas costas, no corpo todo, então é recomendável, altamente recomendável que a gente faça a carta de desejo. Então é muito necessário, porque senão você só poderá bater palmas, não poderá bater na parte do corpo todo, entendeu? Então, se não fizer a carta de desejo, não pode fazer o ANSU no corpo todo, pode ocorrer algum problema espiritual. Não sei se eu fui claro nessa parte, mas então a carta de desejo é isso, para garantir a sua proteção espiritual. Acho que eu falei bastante, né, sobre essa parte, né, de bastante ênfase, né? Então, gostaria de falar também um pouquinho sobre a palavra, né? Aqui nesse versículo de João 1, 2, né? Versículo 1, 2, né? Fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, no princípio existia a palavra de Deus. Então, o que a gente deve perceber, né, que Deus se comunica com nós através da palavra. E ele estava no princípio com Deus. Então, nas igrejas evangélicas, né, a interpretação teológica, né, eles interpretam que Jesus já estava com Deus no início. Mas o verbo, a gente deve entender que o verbo é a palavra. Então, Deus criou o homem através da palavra. E Deus se comunica com o homem através da palavra. Então, o que a gente deve incorporar na nossa vida é a palavra de Deus. Por isso que no rondo aqui que a gente está fazendo toda manhã, lê a autobiografia da verdadeira mãe, alguém dá um testemunho, depois o reverendo David King explica sobre aquilo que foi lido. Por quê? Introduzir a palavra de Deus no homem, as pessoas que vieram do pecado, é muito difícil, porque no início o arcanjo ele introduziu em Eva a palavra errada e ela incorporou aquela palavra e caiu. Então, para restaurar o homem de volta ao estado original, todos nós homens decaídos, pessoas decaídas, Deus tem que usar a palavra. Por isso que o Hondoke, né, é tão necessário na nossa vida. Hoje eu estava em cima de uma escada, pintando uma parte lá da empresa que eu estou trabalhando, e daí chegou um rapaz lá, né, um homem lá, um motorista que trabalha lá, falou comigo: rapaz, você está sofrendo nesse sol quente, você poderia estar tomando uma nesse momento. Eu estou aqui já deprimido porque deveria estar em casa tomando uma.
algumas pessoas podem não entender, né? Quando ele fala um, é uma cerveja. Então, você vê que Satanás ele não tem escrúpulo para transmitir a palavra dele, a palavra de maldade, e convencer as pessoas a ir para o pecado. Então, nós também não temos que ter vergonha de transmitir a palavra de Deus, porque é através da palavra que nós iremos para o lado do pecado ou iremos para o lado de Deus. Vocês podem perceber que é a palavra que introduz, que faz com que o homem vá para o lado certo ou para o lado errado. Então, Satanás ele sempre está dando testemunho. Durante o dia inteiro no trabalho, as pessoas ficam falando sobre futebol, sobre qualquer assunto, mas se você tenta falar alguma palavra de verdade, ou a palavra centralizada em Deus, a pessoa já fica angustiada, ela já fica cheia de angústia. Porque as pessoas estão acostumadas a ouvir a palavra da mentira, a palavra que conduz as pessoas para o caminho errado. Então, nós não devemos ter vergonha. Isso eu gostaria de falar para os irmãos. Não devemos ter vergonha de transmitir a palavra do princípio, porque é essa palavra que vai libertar as pessoas. Somente com a palavra que as pessoas serão libertadas. Porque o dia inteiro Satanás está introduzindo palavras para levar as pessoas para o pecado. E claro, né, vocês agora, né, talvez não se relacionem com muitas pessoas, mas eu estou num relacionamento mais ou menos com 30 pessoas por dia, assim, do caminho de casa para o trabalho, no ônibus e na volta, e talvez algum período de tempo do dia. Então, as pessoas estão sempre contando mentiras, ou então estão envolvidas nesse problema da pandemia, né, que nós temos, do Covid-19. Então, o dia inteiro, as pessoas estão ouvindo que as pessoas estão morrendo e que as pessoas ficam mais angustiadas por causa desta palavra que é colocada na vida delas. Então, uma vez o presidente Coach falou, não entre em rede social, né? WhatsApp ou Facebook, essas mídias, o Instagram, porque o dia inteiro as pessoas, Satanás está achando um jeito de introduzir a palavra dele, né? A palavra da mentira na vida das pessoas. Então, a gente tem que achar um jeito de escapar. Quando você termina de fazer 40 minutos de oração, por exemplo, e daí você entra no Facebook, rapidamente sua espiritualidade vai a zero. Em menos de 5 minutos, a sua espiritualidade morre totalmente. Por causa que a palavra de Satanás tem muita força para levar você para baixo. Então, por isso que é nos dito para não entrar nessas mídias sociais, porque sua espiritualidade vai abaixar muito rapidamente. Palavras de Deus. Palavras de Deus devem ser recebidas como tendo o valor de toda a criação. Então, essa parte realmente é muito difícil para nós. A gente conseguir entender que Deus utilizou desta palavra para criar tudo. Né? Então, a palavra de Deus tem o valor de toda a criação. Se a gente não entender essas palavras, geralmente a gente vai se desviar do caminho. Portanto, quando não ouve as palavras de Deus, depois que elas são faladas, você virá a ser julgado. Então, geralmente, né, quando a gente ouve a palavra de Deus e não dá ouvido às palavras de Deus, a gente vai ser julgado de acordo com aquilo que você faz. Se você ouve, né, essas palavras que são faladas, e você distancia do caminho da palavra de Deus, você vai ser julgado de acordo com aquilo que foi falado. Né? Então, aqui está escrito, não as ouve. Né? Então, você não deu ouvido. Aqui na Bahia se fala a palavra desouvido. Então, se você foi desouvido as palavras de Deus, você vai ser julgado de acordo com isso. Ninguém quer ser julgado, né? De acordo com as suas... de acordo com a vida que você levou. Então, nós seremos julgados de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que você cumpriu. A igreja Rondoc vai ser centralizada nas palavras e centralizado realmente naquilo que você praticou. Essa semana, nós fizemos a primeira reunião de home group. Né? Home group é amor filial. E a minha sogra, depois que todo mundo falou, ela falou, né, assim, que
que tudo que foi falado, né, que a gente deveria cumprir, né? Ela falou assim, oxalá que se cumpra, né, o que foi dito, né? Então, que tem que cumprir aquilo que nós falamos, né, que nós declaramos naquele home group. As palavras de Deus pertencem a toda a humanidade. Assim, de todas as palavras para Deus. Acho que é isso, se eu não estou enganado. As palavras de Deus são nossos ativos. Então, aquilo que a gente vive, de acordo com a palavra de Deus, será o que nós poderemos guardar, né, pela eternidade. Não devemos nos desviar jamais destas palavras de Deus. Gostaria de ler mais um pouquinho, né? As palavras de Deus não devem permanecer apenas como palavras. Há desenvolvimento somente após estas palavras serem praticadas. E então, a evangelização perfeita do mundo se tornará possível. Então, somente quando a gente pratica realmente as palavras do princípio divino, é que as pessoas realmente, e quando a gente falar, claro, né, se a gente não falar para ninguém, como é que as pessoas saberão sobre as palavras do princípio? Então, nós temos a responsabilidade realmente de transmitir estas palavras, a evangelização, né? A evangelização perfeita do mundo se tornará possível. Então, se a gente não evangelizar as palavras do princípio, elas permanecerão somente para nós, somente para a nossa família. Mas nossa responsabilidade como famílias Chombo, Messias tribais celestiais, é a evangelização. E quando a gente ganha um filho espiritual, né? Quando a gente tem um filho espiritual e você cuida daquela pessoa através da palavra, realmente é algo que vocês devem experimentar. Eu acho que vocês todos já experimentaram isso. Então, é algo que vai causar a mudança realmente dentro de nós, e quando a gente muda, naturalmente as pessoas que estão ao nosso redor irão mudar. Então, é isso que eu quero que a nossa comunidade entenda. Somente através da palavra, somente através de nós transmitir as palavras é que a mudança vai ocorrer. Porque a palavra para destruir já existe muito fortemente em toda a mídia, o dia inteiro. Então, se a gente não pronunciar as palavras do princípio divino, a gente não transmitir essas palavras, realmente a gente se torna sufocado. E a gente, se tornando sufocado, a gente vai acabar realmente se tornando parte daquilo. Então, no trabalho, né, os homens têm algumas maneiras, né, de se comunicar entre eles. Então, se a gente acaba fazendo parte daquele mundo, as palavras que não são as palavras de Deus se tornam as palavras que a gente acaba se tornando parte. É isso que a gente deve perceber realmente. As palavras de Deus não devem permanecer apenas como palavras. Essa parte a gente deve entender. Essas palavras não devem apenas, como as pessoas falam, da boca para fora. Há desenvolvimento somente após essas palavras serem praticadas. E então a evangelização perfeita do mundo se tornará possível. As palavras de Deus não devem permanecer apenas como palavras. Esse slide foi repetido, né? Acho que na hora que foi feito, ele foi repetido. Então, parece que a gente deveria ler mais uma vez. Nós temos que realmente praticar essas palavras. O reverendo David Donkin também falou, onde que não deve permanecer apenas como leitura, onde que realmente tem que se tornar a prática do dia a dia. Se a gente não pratica aquilo que a gente está lendo, então não tem muito efeito. Então, realmente, a gente deve continuar realmente na direção de encarnar a palavra e praticar. Quando você fala as palavras de Deus, lembre-se de suas raízes históricas e pense sobre o seu caráter cósmico. Quando você trabalha, derrama o suor de ressurreição com o coração de restaurar o cosmos inteiro. Você deve
dar as palavras de Deus com toda a sua sinceridade, porque alguém as deu para você, com toda a sua sinceridade. Você deve dá-las com todo o seu coração, acrescentando o coração de Deus a elas. Então, geralmente todas as pessoas que são conferencistas, quando está participando de seminário como conferencistas, então, quando termina aquele final do dia que você deu 5 conferências, 6 conferências, realmente você sente muito cansado, mas você sente um alívio muito grande na sua mente original. Porque o dia inteiro você somente falou as palavras de Deus. Então, aquilo se torna algo que sua mente original se alegra muito. Então, a gente tem que, quando dá um sermão, a gente tem que fazer com toda sinceridade. Antes de você dar um sermão realmente para outras pessoas, você está apenas na posição de passiva. Mas quando você se torna a pessoa que tem que dar a palavra, você se torna muito sério. Antes de começar o sermão, realmente é um momento muito decisivo. Todas as pessoas que já experimentaram isso, e vai experimentar, da agora em diante, eu irei colocar alguém para dar pelo menos 5 minutos de relatório, todo sermão. E daí vocês vão sentir realmente que quando você dá a palavra para alguém, aquilo se torna algo que você tem que mudar, não tem jeito. Quando você educa outras pessoas, naturalmente você tem que mudar. Então, eu creio que era essa mensagem que eu tinha para os irmãos durante essa noite. Não irei fazer muito longo, porque todo dia a gente já tem muitas palavras. Diariamente a gente está recebendo muitas palavras. Tem a escola do Messias Tribal Celestial na sexta-feira. Então, estamos recebendo muitas palavras. E amanhã tem sermão de novo, sermão da série. Tá bom? Eu gostaria de agradecer aos irmãos pela presença de todos, por ter participado conosco nessa noite. Gostaria de fazer uma oração para a gente encerrar essa parte da palavra. Amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais do céu e da humanidade, Hanul Pomuni, durante essa noite, Pai Celestial, nós fizemos o sermão, Pai do sábado, com gratidão pelo céu, por nos permitir esse momento, agradecendo, Pai Celestial, porque nós estamos na época decisiva e a nossa determinação é servir a nossa verdadeira mãe. Olhando a nossa verdadeira mãe com 78 anos de idade, Pai Celestial, e ela continua na linha de frente, dando palavras e trabalhando fortemente para o estabelecimento do Chonigo aqui na Terra, o Jardim do Éden original aqui na Terra. É isso que a verdadeira mãe está fazendo e é isso que nós queremos realmente fazer também, unificar com a nossa verdadeira mãe. Não mudando o nosso coração, não mudando a direção que nossas vidas devem ter. Pai Celeste, te agradeço nessa noite, agradeço pela presença dos nossos irmãos. Por favor, Pai Celestial, cubra este grupo de pessoas aqui de Brumado, essas famílias abençoadas, com absoluto bons espíritos, Pai Celestial. Que todos eles nesta noite, durante essa semana, Pai Celestial, sejam cobertos somente de absoluto bons espíritos, para que possa realmente sermos glorificados, Pai Celestial, diante dos verdadeiros pais. Agradecemos também, Pai Celestial, porque nossa família aqui, Pai Celestial, da cidade de Brumado, tem tido saúde, Pai Celestial, saúde física e espiritual. Por favor, mantenha assim, Pai Celestial, este grupo unido, e nós possamos realmente servir a verdadeira mãe da melhor maneira possível. Eu oro e agradeço realmente, Pai Celestial, porque os nossos irmãos estão unidos, Pai Celestial, nós temos um grupo de pessoas unidas, e queremos manter assim, sempre, Pai Celestial, com coração de gratidão, nunca mudando nosso coração, somente para servir aos verdadeiros pais. Eu faço sim esse relatório nessa noite, vamos a Marcílio de Almeida, família Citral, pela bênção. Adiós. Obrigado.